Meus irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz do Senhor. Nesta homilia, a primeira desse ano de 2022. Dentro do ciclo do Natal, celebramos a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Cristo, através da estrela de Belém, se manifesta aos reis magos, que representam, por sua vez, todos na história que seriam atraídos pela luz de Cristo. Cada um de nós também nos vemos ali representados, porque Cristo irrompeu em nossas vidas. Invoquemos o Espírito Santo para escutarmos o Santo Evangelho da Epifania do Senhor. Ó Espírito Santo, dá-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. O Evangelho é do evangelista Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, a primeira leitura do capítulo 60 de Isaías, portanto, da terceira parte do livro de Isaías, que retrata o período pós-exílico em que Jerusalém é reconstruída. O texto fala de uma cidade iluminada que atrai povos a ela. No entanto, meus irmãos e irmãs, esta glória de Jerusalém no pós-exílio não se compara com a glória da presença do Filho de Deus, feito homem. No entanto, meus irmãos e irmãs, esta glória do nascimento do Filho de Deus
passa pela simplicidade da encarnação. O Filho de Deus nasce em Belém, a parte pobre de Jerusalém. Ele não é acolhido na cidade de Jerusalém. O texto do Evangelho de hoje nos disse que Jerusalém ficou alarmada com a presença dos magos que falaram do nascimento daquele que era o rei de Israel. E Herodes se põe a perseguir o menino. É um paradoxo, meus irmãos e irmãs, é uma realidade contrária, o amor de Deus e a perseguição da parte humana, aquilo que disse São João no prólogo do seu evangelho, e que foi evangelho do dia do Natal do Senhor. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. No entanto, diz também a todos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Na gruta de Belém vão os pastores, que eram pessoas tão simples, que acolheram o aviso da parte dos anjos. Vão também os magos do Oriente, magos, mostrando a superioridade da verdadeira religião sobre a astrologia. São atraídos para a verdade do Filho de Deus. Mas Jerusalém, Herodes, ficam alarmados e o rei Herodes se põe a perseguir o menino. Nesses cerca de 2000 anos do cristianismo, meus irmãos e irmãs, esta realidade se repete. Quanta indiferença à obra salvífica de Cristo! Não querem reconhecer, não se deixam ser iluminados pela sua luz. Quantas perseguições nas várias fases da história do cristianismo. E ainda hoje, quanta perseguição. Não é só indiferença, mas mesmo perseguição aberta. Cada vez mais querem como que acuar o cristianismo, deixando mais e mais numa perspectiva privada. Em algumas situações, nem mesmo no âmbito pessoal e familiar, é permitido a vivência da fé. E quando participei em 2017, numa vigília em Roma com o Papa Francisco, ele disse à multidão que estava presente: hoje temos mais mártires do que no início do cristianismo, do que nos primeiros séculos. Esse paradoxo, essa realidade contrária. Desde a infância, a rejeição ao Filho de Deus, a adesão a Ele da parte de alguns, mas a rejeição de muitos, a indiferença e mesmo a perseguição. Mas o amor de Deus não se deixa vencer. Ele é todo bondade, todo misericórdia. O apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, que é da carta aos Efésios, ele disse que teve conhecimento por revelação de um mistério que antes não era do conhecimento de ninguém. Mistério, em termos bíblicos, meus irmãos,
não é uma coisa oculta pura e simplesmente, é algo que nos ultrapassa porque vem de Deus, é algo que não podemos exaurir plenamente com a nossa mente, porque vem de Deus, porque nos transcende. Esse mistério que o apóstolo fala é o chamado à salvação da parte de todos, também daqueles que não eram do povo judeu, também dos pagãos. O apóstolo escreveu: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Uma novidade maravilhosa. Todos os povos chamados ao conhecimento de Deus e os reis magos, atraídos pela luz de Cristo representada na estrela de Belém, representam as fileiras de todas as nações pagãs que serão atraídas pela pregação do Evangelho. Esse é o propósito de Deus, meus irmãos e irmãs. A nossa redenção, a nossa salvação, a tua salvação. Como devemos abraçar esse chamado, como devemos deixar-nos ser atraídos pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, pela luz da sua palavra, como disse o Salmo 118, tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos. É aquilo que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, é vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É esse o propósito amoroso de Deus para a sua vida, meu irmão. Abramos sempre os nossos corações, coloquemo-nos em oração. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tamanho amor de sua parte. Pedimos, Senhor, que nossos corações se abram para o conhecimento da sua palavra. Dai-nos sempre sentirmos atraídos pela tua verdade, Senhor, e possamos trilhar esse itinerário da fé cristã para crescermos no conhecimento do Senhor. Te pedimos, Senhor, pelo mesmo Cristo, luz do mundo, que resplandeceu em Belém para toda a humanidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, irmã, desejo a você e a sua família um 2022 cheio da luz do menino Deus, que possa sempre resplandecer na sua vida, na sua família. Foi uma alegria nesse ano de 2021 poder mais um período partilhar a palavra de Deus. E é nesta mesma alegria que continuarei a falar a você todos os domingos da palavra de Deus na liturgia dominical. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra.